Imagens como esta são relativamente comuns de se ver por aí, mas elas representam perigo, principalmente para crianças por serem mais vulneráveis. Por mais que seja para muitos pais a única alternativa ao alcance da correria do dia a dia, transportar crianças entre dois passageiros de uma moto, muitas vezes sem capacete, ou até mesmo outros dispositivos de segurança exigidos nos veículos de passeio, por exemplo, pode custar caro, no bolso ou na pele com a própria vida. As ocorrências envolvendo crianças no trânsito geralmente são pela falta do uso dos equipamentos de segurança, ou cinto de segurança, ou uso de capacetes, no caso das motocicletas, ou uso da cadeirinha nos veículos. Então, o ideal é as crianças utilizarem as cadeirinhas conforme o tamanho e a idade, a cadeirinha sempre afivelada no banco de trás e com total segurança para todos os ocupantes do veículo. Já no caso das motocicletas, o uso das crianças como passageiro deve ser abordado à altura da criança e também à idade, para que ela possa ter a capacidade de alcançar os apoios da moto, para que haja toda a segurança envolvida no transporte dessas crianças. A Polícia Militar está de olho nas infrações que costumam ser em grande quantidade. A gente verifica a situação da não observação mesmo, do uso de dispositivos de segurança dentro dos veículos, crianças às vezes sem cinto de segurança, sem a cadeirinha, sem o bebê conforto, às vezes no colo de algum outro adulto ou responsável. Eles estando dentro do veículo, podem ser projetados para fora do veículo, causando inclusive fatalidades. A travessia de pedestres, crianças pequenas, nas vias desacompanhadas às vezes do adulto ou responsável, são os casos que podem ocasionar maior risco para essas crianças e para a via pública. Conforme dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Sejusp, se compararmos janeiro a agosto de 2022 com o igual período de 2023, Minas Gerais registrou 1.556 vítimas de acidente de trânsito com idades entre 0 e 11 anos em 2022 e 1.511 em 2023. Já quando ocorre a morte de vítimas nesta faixa etária de até 11 anos, foram 23 em 2022 e 21 em 2023, nos 8 primeiros meses de cada ano. E em Uberlândia, o trânsito fez 362 vítimas de até 19 anos, conforme registros entre janeiro e outubro de 2023. Foram 12 crianças de 0 a 4 anos, 36 crianças de 5 a 9 anos, 67 vítimas na faixa entre 10 e 14 anos e 247 adolescentes de 15 a 19 anos que ficaram feridos. Os dados mostram os dois extremos quando o assunto é responsabilidade no trânsito. De um lado, as crianças de 0 a 4 anos, cujos pais são os responsáveis por cuidar dos equipamentos de segurança, e eles representam apenas 12 em números de feridos em acidentes em 2023. Por outro lado, os adolescentes de 15 a 19 anos, que já têm a capacidade de se cuidar sozinhos, mas representam 247 feridos em acidentes de trânsito neste ano, a maioria absoluta. A legislação ela traz alguns cuidados, que o responsável pela criança tem que ter, tanto na utilização da via e da pista de rolamento, quanto na utilização dos veículos, motocicletas e automóveis. Eles sendo responsáveis por essas crianças, eles têm que se adequarem à legislação que fala sobre o assunto, utilizando os dispositivos de segurança, por exemplo, no automóvel, e a gente tem o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação e o cinto de segurança. Nas motocicletas existe a limitação de idade, criança menor do que 10 anos não pode utilizar a motocicleta. A gente vê alguns casos de crianças sem capacete, também não pode ser utilizado. Não pode ser utilizada criança na motocicleta como passageiro excedente entre um passageiro e outro, por exemplo, que é comum de se verificar nas vias públicas. Com relação à travessia das pistas de rolamento, os pais ou responsáveis por aquelas crianças têm que estar atentos com relação a isso para evitar possíveis acidentes e situações desagradáveis no trânsito. Em um caso recente que chamou a atenção, a cadeirinha salvou um bebê de 7 meses de sofrer qualquer ferimento em um grave acidente na rodovia MGC 497. Foi entre os bairros Chácaras, Panorama e Pequis. Um idoso de 86 anos que dirigia um veículo picape e o cachorro dele morreram no local.
No Renegade, que estava no sentido oposto, havia 4 pessoas da mesma família. O motorista do Palio de Vento veio a óbito no local. Havia 4 passageiros no Jeep Renegade. Na frente, o pai e a sua mãe. E na traseira, no banco de trás, a mãe e a filha. A filha, de 7 meses, não teve nenhum trauma, não sofreu qualquer tipo de lesão. E a mãe, infelizmente, por um descuido, ao acalentar a criança durante a viagem, fez a retirada do cinto e acabou falecendo no acidente. Então a gente preconiza e foca bastante no uso de todos os equipamentos de segurança para evitar qualquer tipo de acidente e, além disso, se houver um acidente, que haja a possibilidade de vida com o uso desses equipamentos. Mas nem sempre as crianças saem ilesas. No dia 10 de novembro, o veículo de uma família que viajava de São Paulo para Caldas Novas caiu em uma vala às margens da rodovia e capotou. O motorista de 60 anos sofreu trauma na medula. A esposa dele, de 55 anos, e os filhos do casal, de 3 e 12 anos, tiveram ferimentos leves, mas uma menina de 5 anos morreu no local. Todos usavam o cinto de segurança. Este outro vídeo causou revolta em uma telespectadora que decidiu divulgar as imagens. Uma mulher acompanha 2 crianças, a maior de bicicleta e a menor no velotrol. Ao chegarem na esquina, um veículo passa próximo às crianças que por pouco poderiam ser atingidas, sem os cuidados necessários. Em 5 de julho, uma criança foi atropelada quando saía de uma escolinha de futebol no bairro Jardim Holanda. O menino sai correndo para atravessar a rua sem a presença de um responsável e é arremessado, mas em seguida se levanta. Todas estas situações reforçam a necessidade de um acompanhamento e cuidados por parte dos responsáveis. A gente já atendeu, durante esse ano, por exemplo, alguns atropelamentos nos quais as crianças saíram da calçada ou do passeio, acessaram a pista de rolamento repentinamente, muitas vezes desacompanhadas do adulto ou responsável. E nesse caso a responsabilidade de dever de cuidado é do responsável pela criança. Às vezes ele fazendo todo o possível, ainda assim ele não consegue evitar o acidente, porque a culpa nesse caso inevitavelmente vai ser do responsável da criança. Penalidades podem ser impostas a quem for flagrado em situações irregulares. Em relação à fiscalização, o Código prevê as infrações, então serão feitas autuações nesse sentido quando as irregularidades forem constatadas. Existem especificamente 2 infrações na fiscalização de transporte de motocicleta, que é transportar criança menor de 10 anos na motocicleta, ou criança entre 10 e 12 anos incompletos que não consigam cuidar da sua própria segurança. Com relação aos veículos automóveis, a legislação prevê uma infração específica, que é de transportar essa criança sem observar as normas e o uso do dispositivo previsto na legislação. Aí qualquer uma das situações, se tiver sem o bebê conforto, sem a cadeirinha ou sem o assento de elevação, vai ser feita essa autuação. As autuações são gravíssimas, são de 7 pontos, no valor de R$ 293. Algumas ensejam na suspensão do direito de dirigir e outras apenas na multa, como penalidade.